E aí, bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai voltar lá pro comecinho de tudo, para um lugar que foi basicamente o primeiro grande motor de inovação do mundo. Estamos falando da Mesopotâmia. Então, vamos pensar nisso. A questão aqui é gigante. Como é que se constrói uma civilização do zero? Sabe? Como organizar milhares de pessoas, alimentar todo mundo, criar alguma ordem onde antes não tinha nada? E a resposta, por incrível que pareça, começa aqui, com os rios Tigre e Eufrates. Eles não eram só a fonte de água, não. Eles eram a força vital, o sangue que ia fazer tudo acontecer naquela terra. E é exatamente por aqui que a gente começa a nossa primeira parte, a geografia. O próprio nome, Mesopotâmia, já entrega o jogo, né? Vem do grego e quer dizer terra entre rios. Foi ali que o primeiro grande desafio da humanidade foi encarado e vencido. Olha só, esses rios eram uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. As enchentes eram super imprevisíveis, podiam destruir tudo. O ponto de virada foi o que os mesopotâmicos fizeram. Em vez de fugir do problema, eles decidiram dominar a situação. Eles construíram canais de irrigação, barragens. Eles transformaram o caos das enchentes num sistema de agricultura super produtivo. Eles literalmente redesenharam a natureza a seu favor. Com comida garantida e sobrando, veio um novo tipo de problema. Um problema bom, o sucesso. Com fartura, a população começou a crescer. E mais gente junto, claro, traz novos desafios. Como é que se organiza tudo isso? Pois é, o sucesso na agricultura forçou uma nova forma de organização. Não dava mais para ser só uma aldeia. Era preciso criar uma estrutura social muito mais complexa. E essa imagem mostra perfeitamente a solução que eles encontraram: a hierarquia social. Pela primeira vez na história, a sociedade foi dividida em camadas, cada uma com um papel bem definido para fazer a cidade funcionar. Lá no topo, claro, estavam sacerdotes e a aristocracia, que mandavam na política e na religião. Logo abaixo vinham os escribas, comerciantes e artesãos, a galera que fazia a economia e a administração girar. E na base, sustentando tudo, a grande maioria, os camponeses, que produziam a comida, e os escravizados. Em cidades como Ur e Uruk, todo mundo tinha o seu lugar. Bom, com cidades, comércio e impostos rolando, apareceu outro desafio enorme. Um problema de informação. Pensa só na situação. Como controlar o que cada um produziu, o que foi pago de imposto, o que foi vendido? Era um pesadelo de logística que precisava de uma solução completamente nova. E tá aqui ela, a solução genial. Por volta de 3500 a.C., os sumérios inventaram a escrita cuneiforme. E o mais interessante é que ela não nasceu para escrever poesia nem nada disso. Ela nasceu de uma necessidade prática: contabilidade. Uma das invenções mais importantes da história surgiu para resolver um problema de controle de estoque. Mas é claro que essa tecnologia evoluiu muito rápido. O que começou com desenhos simples para contar sacos de grãos virou um sistema super sofisticado. Com ele, dava para registrar leis complexas, contratos e até obras de literatura. Essa evolução que a gente vê aqui foi o que permitiu construir impérios. E por falar em impérios, o próximo passo era governar não só uma cidade, mas um território imenso, com povos diferentes. Para isso, não bastava só ter um exército forte. Era preciso ter uma justiça que valesse para todo mundo. A Mesopotâmia foi o palco de vários grandes impérios. Os sumérios vieram com a escrita, os acádios criaram o primeiro império, mas foram os babilônios, com um rei bem específico, que deram um próximo passo fundamental para a civilização. Este é o famoso Código de Hammurabi. Em vez de cada cidade ter suas próprias regras, o rei Hammurabi criou um conjunto de quase 300 leis e mandou esculpir tudo em pedra para todo mundo ver. Era lei, clara e igual para todo o império. Essa frase, olho por olho, dente por dente, todo mundo já ouviu, né? Pois é, ela veio direto daqui e resume a ideia principal do código: a punição tinha que ser a mesma medida do crime. Esse princípio, a lei de Italião, foi uma revolução, porque ele tirou a vingança da mão das pessoas e a transformou numa responsabilidade do Estado. Foi um passo gigante em direção à justiça como a gente entende hoje. E agora, para fechar, vamos conectar os pontos e ver como tudo isso chega até nós. Porque mesmo sendo tão antiga, a Mesopotâmia está por toda parte no nosso dia a dia. A hora ter 60 minutos e 1 minuto 60 segundos? Ideia deles. O círculo com 360 graus que a gente usa em matemática? Também. A ideia de ter uma lei escrita que vale para todo mundo, a primeira biblioteca do mundo, as bases da astronomia e até a invenção da roda? Tudo isso começou lá. Os zigurates, aqueles templos gigantescos que eles construíam,
são o símbolo perfeito de tudo que eles alcançaram. É a mistura de engenharia, organização social e fé que definiu essa civilização. Eles não estavam só sobrevivendo, entende? Eles estavam construindo algo para a eternidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A Mesopotâmia foi erguida sobre rios e argila. Eles transformaram materiais simples em cidades, leis, em conhecimento. Aí fica a pergunta: quais são os materiais, as ideias fundamentais sobre as quais a nossa própria civilização está sendo construída hoje? Talvez a resposta não esteja tão longe assim do legado que eles deixaram para a gente.